E aí, meu irmão, tá escutando? Sim, Pronto, deu uma caída aqui na conexão. Acho que essa hora aqui já começa a sabotar a gente, a conexão, mas acho que agora vai dar certo. Vamos lá dar continuidade aos exames de imagem na síndrome respiratória aguda grave, né? A gente estava falando sobre, o Pedro Almeida estava falando sobre ultrassom, né, pulmonar, e aí vamos dar uma continuidade, e aí vamos terminar de discutir as outras pautas, né? Espero que agora realmente dê certo. Vamos lá. certo. Retorno do começo ou vocês pegaram até alguma parte? Como foi? Alguém me dá um retorno? Eu acho que deu para pegar alguma coisa. Deu, né? Então, Deu. voltando mais ou menos de onde eu parei. A gente tem um fenótipo tipo 1, tipo L, certo? Que a gente tem padrão de vidro fosco, que é um tipo de atenuação, ou seja, um aumento da densidade é, pulmonar, em que eu ainda posso observar é, vasos de permeio, então eu consigo diferenciar isso. E esse Sim, padrão ele está associado com inflamação, e ele é bem característico na tomografia computadorizada desse perfil de doente. Além sim, sim. disso, a gente também tem o padrão septal, que é um espessamento dos septos interlobares do lobo pulmonar secundário, indicando que existe também um edema associado, e a gente também pode ter a associação desses dois achados, que é denominado padrão de pavimentação em mosaico, que é uma região de atenuação em vidro fosco, que a gente consegue, dentro do vidro fosco, observar um espessamento septal dos septos interlobares. E aí ele forma como se fosse um calçado com vários ladrilhos de tamanhos diferentes, e a gente pode associar mais ou menos a isso. Sim, Além sim. disso, esse paciente com tipo 1, tipo L, ele tem uma baixa elastância pulmonar. Ou seja, ele tem uma capacidade de se encher de ar, ele tem uma boa complacência, mas a elastância dele, a capacidade de recrutar é baixa, o que é bom, certo? E ele tem um baixo peso pulmonar, ou seja, esse pulmão ele não está tão edemaciado, ele tem um edema, mas que ele ainda não é tão importante, ele não faz com que haja compressão das unidades funcionais do pulmão. Em contraposição, a gente tem um padrão de tomografia computadorizada que Gattinoni chamou de fenótipo H, o fenótipo High ou tipo 2, né, que a gente tem os mesmos achados anteriores, com uma atenuação em vidro fosco, ou um padrão septal, né, e muitas vezes eles são multifocais, eles têm várias regiões pulmonares, e eles estão posicionados não em qualquer lugar, eles estão posicionados principalmente subpleurais, muito próximos à pleura, Sim. e associado a isso, a gente também tem o padrão de pavimentação em mosaico, e o que diferencia o fenótipo H, o tipo 2, é que a gente consegue observar consolidações pulmonares, que um aumento da atenuação, um aumento da densidade na tomografia, mas que, diferente do vidro fosco, eu não consigo diferenciar o que é a atenuação e o que é o vaso de permeio. E aí é bem comum que isso aconteça numa severidade aumentada da doença. Então, eu vou ter um aumento do edema, na tomografia eu vou conseguir observar que esse paciente ele está com peso pulmonar aumentado, certo? Vão ter regiões que podem estar sobredistendidas, que aí está um grande perigo que a gente denomina baby lung, né? A gente tem uma Claro. região que está pobremente aerada ou muitas vezes colapsada, e uma região que está muito aerada, que está sobredistendida. Então é nesse momento que a gente tem que ter muito cuidado. A gente sabe que a ventilação mecânica ela deve ser protetora para qualquer tipo de paciente, qualquer Sim. tipo de doença, mas nessa condição especial a gente sabe que a não instalação de ventilação mecânica protetora é potencialmente fatal para esse paciente, né? E Isso. aí, sabendo que a tomografia é padrão ouro para avaliação do pulmão desse paciente, hoje tem se utilizado bastante, tem se estudado bastante o uso do ultrassom pulmonar, né, para avaliação pulmonar desse paciente. Primeiro, porque ela tem se mostrado de alta sensibilidade e alta especificidade
quando comparado à tomografia computadorizada. Segundo, porque, como o João já falou, ela é de baixo custo, ela é não invasiva, ela não submete o paciente a alta taxa de radiação, como a tomografia submete, e principalmente eu acho que assim o ponto-chave da utilização do ultrassom na pandemia é do isolamento. A gente tem Isso. levado esse paciente para a tomografia, ele tem caminhado o hospital todo, tem submetido os profissionais a exposição viral, tem submetido os pacientes, tem a questão da organização do tomógrafo. Então, se a gente Isso. consegue fazer uma boa avaliação com o ultrassom, isso nos ajuda e nos direciona bastante, certo? Sim. Então, um grupo inglês, né, o grupo da Sociedade Inglesa de Terapia Intensiva, tem pesquisado bastante, eles têm um grupo de ultrassom que se chama Focus, né, que eles usam o ultrassom em ambiente de terapia intensiva e tem utilizado bastante o ultrassom pulmonar. Tem uma equipe de fisioterapeuta especializada em ultrassom lá na Inglaterra que tem publicado bastante sobre, e junto com o aprendizado dos chineses, a gente já consegue observar que a gente já consegue ter padrões que identificam a pneumonia viral do coronavírus através do ultrassom, assim como na tomografia computadorizada. Então, que a gente consegue observar, assim como na tomografia computadorizada, é uma perda da aeração. Então, o que a gente vê no ultrassom normal são ruídos, né? Então, o ultrassom ele não consegue penetrar muito bem o ar e a gente tem a reverberação da linha pleural, das pleuras deslizando, Sim, sim. formando linhas A, que são linhas horizontais e que elas ficam equidistantes da linha pleural. Isso mostra que o pulmão está bem aerado, né, que esse pulmão ele realmente tem uma capacidade boa de troca gasosa. E é normal que a gente tenha até duas linhas B, que é o que eu vou explicar agora, que são linhas, né, diferentes da linha A, são linhas verticais, elas cruzam e apagam a linha A, e aí elas quando com um número maior que 2, elas podem configurar o padrão de linhas B, que a gente Sim, já sim. tem uma perda da aeração pulmonar aí de 100 a 75% para 75% a 50%, né? E aí a gente consegue observar várias linhas B na vertical desse ultrassom, mostrando que a gente tem um edema nessa região, né? Então é muito importante salientar que existem regiões específicas, existem scores específicos, existe um protocolo chamado protocolo Blue, em que a gente Sim, sim. divide o tórax em quadrantes, divide em ponto blue superior, ponto blue inferior e o ponto PLAPS, que esse ponto PLAPS a gente consegue ver principalmente o derrame pleural, né? Então, esses pontos, eles são os pontos que a gente vai examinar, através de padrões de linha A, padrões de linha B, né? Como eu já falei, que a gente tem essa perda da aeração, com o padrão de caudas de cometa, e padrão de linha B coalescente. E qual a diferença entre elas, né? A linha B são essas caudas de cometa na vertical que apagam as linhas A, que são a reverberação da linha pleural. E a linha B coalescente são quando a gente já não consegue mais contar quantas linhas B tem. Tá? Tem tantas linhas B que ele forma uma banda de linha B tão grande, demonstrando que a gente já tem uma perda maior da aeração pulmonar, que esse tecido está mais edemaciado, e aí a gente pode colocar em termos percentis uma perda para 50% a 25% da aeração pulmonar, e aí a gente pode chegar até um nível de perda de 25% a 0% num padrão que a gente chama de consolidação subpleural, que é quando eu posso ter hepatização pulmonar, eu começo a Sim, ver sim. como se fosse vasos, eu posso em alguns casos ver até o pulmão nadando, assim, numa espécie de zona mais radiodensa, né? Que é chamado o sinal jellyfish, né? Que é de cauda de peixe balançando.
e aí a gente tem uma perda muito grande dessa aeração pulmonar. Então, essa aeração com o padrão de linha C, ela tem uma consolidação que apaga a linha pleural, e é importante salientar que nesses doentes a gente tem uma alteração dessa linha pleural, que ela é para deslizar, uniformezinha, duas linhas verticais entre si, e a gente já começa a perder essa linearidade, a gente já vai ter pontos, ela não fica tão linear, e aí chegando até o padrão de linha C, com consolidação que apaga assim, a linha pleural de uma forma nítida. Então, assim, com o treino bastante você consegue evidenciar bem esses padrões. E aí, para além de você conseguir identificar qual o padrão que esse paciente tem, o nível de aeração pulmonar, a gente também pode estar usando esse ultrassom pulmonar para avaliar se esse paciente responde a PIP ou não, se ele muda de um padrão de linha B coalescente para linha A, se a gente consegue sair do padrão de linha C para linha B. Então, é muito importante na nossa avaliação, mas claro, assim, é um outro recurso que tem que ser criteriosamente instalado, porque ele leva um tempo para ser utilizado, leva um tempo também para você aprender, você não pode Entender, sair né? já e pegar um ultrassom, achar que é fácil assim. Você deve minimamente fazer um curso para entender como é que você vai ajustar a profundidade do ultrassom, o ganho do ultrassom, tudo isso é muito importante. E também, como o João falou, o ultrassom ainda ele pode ser utilizado na fase do desmame, né, um pouco mais à frente, quando Sim, a sim. gente avalia se o paciente está tendo uma contração exacerbada desse diafragma ou não, se ele está evoluindo com disfunção diafragmática, calcular o DTF, certo? Que aí é uma questão para uma live só disso, É, né, João? aí é um assunto só ultrassom. A gente já tem várias evidências mostrando, não só na terapia intensiva, né, mas na parte traumatortopedia, né, na parte esquelética. Tem amigos da parte de traumatortopedia que alguns usam bastante, né, para ver é, aplicação de dry needle, né, agulhamento a seco, e aí extrapola, eu acho que algo que começou na UTI, né, que é uma medida simples, né, eficaz, de baixo custo, não invasiva, né, acho que a principal força do ultrassom é a medida não invasiva, que você pode avaliar beira-leito, está ali todo dia no paciente, que vai lhe dar informações em tempo real, né, do que levar esse paciente para uma tomografia, né, ou um raio-x que tem baixa acurácia, né, e aí tem os riscos de transporte desse paciente, principalmente os pacientes com COVID, né, a gente tem um risco desse transporte que pode, infelizmente, aerosolizar o ambiente, né? Às vezes não tem um ventilador de transporte adequado para transportar esse paciente, ou seja, é um risco, né? Se você tem um ultrassom beira-leito ali e você sabe usar, né? É importante isso, que o ultrassom, ele é avaliador dependente, né? Ele precisa que o avaliador esteja treinado, né? Para usar. Existem vários cursos, né? Vigentes para isso. Acho que o curso mais famoso que um fisioterapeuta que dá esse treinamento, né, é o Marcelo Terra, né, que ele é um dos experts, né, em ultrassonografia pulmonar, né, torácica. Ele é fisioterapeuta, então ele dá esse treinamento para médicos, né, para fisioterapeutas mesmo, né, para enfermeiros, que todos estão aptos para usar, né? Se você tem uma ferramenta se você tem uma ferramenta tão útil no plantão, por que não usar, né? Então, acho que é uma nova inovação para o fisioterapeuta dentro das UTIs, né, e principalmente nas unidades de emergência, utilizar o ultrassom, né? Assim como os médicos estão tomando a apropriação do ultrassom hoje, né, para avaliar, principalmente nas emergências, a gente também, como fisioterapeuta, tem que se apropriar desse novo recurso, estar bem capacitado e saber monitorar, né? Acho que a pandemia do Covid trouxe isso para os profissionais, e principalmente para os residentes, né, que é uma maneira de aprendizado, né? Para você sair da residência aprendendo esses novos métodos, né, e sair um profissional ultramente capacitado, né? Acho que é isso que traz de ensinamento na pandemia, né? E aí, vamos passar com a última fala do Pedro, né? Foi a utilização do ultrassom para auxiliar no desmame. Nós vamos passar para a pauta da
da prona e o mini recrutamento alveolar, e depois a gente encerra com a desmame da ventilação mecânica e as perguntas, ok? Então, falar um pouco, né, pincelar um pouco sobre a pronação, né, que a gente já tinha falado, né, e o mini recrutamento alveolar. Quando indicar esse mini recrutamento alveolar e quando indicar a pronação para esses pacientes em comparação com recrutamento alveolar, tá? A gente sabe que esses pacientes precisam de uma titulação da PIP individualizada, né? Que eles têm muitas áreas prejudicadas de perfusão ali, né? Que eles perdem a vasoconstricção hipóxica, né? E aí a gente realmente tem muita hipoxemia, né? Não é um distúrbio ventilatório, né? É muita hipoxemia. Então a gente precisa titular a PIP, né? Para evitar lesão pulmonar e para melhorar a oxigenação desse paciente. Então vou passar a palavra para o Pedro para saber como é que está a experiência dele lá no Leonardo da Vinci, né, em relação a essa titulação da PIP e essa pronação. Quando é que estão indicando? Se estão fazendo a titulação primeiro, antes de pronar, né? Quais são os protocolos realmente que vocês estão utilizando lá? Então, eu acho que assim, a PIP ela é bem elegida nesses pacientes, né? A gente tem que ter um critério muito importante para escolher ela, até porque fora do convencional da ventilação mecânica, muitas vezes a gente está precisando utilizar realmente valores um pouco mais altos. Sim, Então, esse paciente chega, se a gente coloca inicialmente uma PIP de 5, pode ser que ele não tenha a melhor oxigenação possível, e aí, por conta do edema também, e aí a gente acaba precisando subir um pouco mais essa PIP. Mas eu acho que a grande sim, dúvida de todos é como fazer isso. E aí, pensando, né, como a gente já falou da avaliação da mecânica, que a gente tem utilizado muito uma boa monitorização. Então, assim, se o paciente ele realmente tem uma relação PaO2-FO2 baixa e a gente tem um valor, a gente calcula a mecânica desse paciente com a PIP e a gente implementa essa PIP um pouco mais, de 2 a 2 centímetros d'água, chegando a valores de 7, 8, 9, 10, que é o que geralmente tem sido usado na maioria dos casos, a gente consegue incrementar um pouco mais a oxigenação desse paciente, certo? sim, E aí, eu acho que o principal aliado realmente tem sido a avaliação da driving pressure, certo? Manter essa driving pressure a menor possível com a melhor PIP. Então, se você está com uma PIP de 5, você aumenta um pouquinho essa PIP para 7 ou para 8 e você vê a resposta na driving pressure. Se você aumentou e a driving pressure subiu, opa, não é por aí, certo? Agora, se você aumentar essa PIP e você teve uma boa resposta com diminuição do driving pressure, melhora da saturação, na gasometria você faz uma avaliação da PaO2, ela melhora, uma melhora da relação da PaO2 e FO2, indica que você está seguindo o caminho correto. E, para além disso, chega momentos que a gente chega em 10 centímetros de água e o paciente, ele infelizmente não tem uma resposta tão boa, certo? E aí, quando a gente Eu chega tive, só nesse... para dar uma pincelada, né? Eu tive hoje a experiência de atendemos hoje um médico, né, do Hospital Batista, da UTI Covid, e ele solicitou um parecer de um paciente, né, que estava internado, né, na UTI, e aí a gente tem essa muita discussão com o médico, o fisioterapeuta lá, né, e a gente discutiu o caso de um paciente, né, que estava internado já há um bom tempo, né, em ventilação mecânica, desenvolveu insuficiência respiratória aguda, né, e aí foi entubado, né, colocado em ventilação mecânica, e estava no modo controlado a volume, e já estava, a saturação do paciente estava em 60%, né, com a PIP de 10 e um FO2 de 100%, drive pressure do paciente já estava alta, complacência do paciente estava quase na normalidade, e aí a gente viu que às vezes não é nem a PIP, né? Às vezes é a parte medicamentosa, né?
É um paciente na fase aguda, ele estava menos de 48 horas em ventilação mecânica, e quando a gente viu, o paciente estava tendo assincronia com o ventilador. Então, aí a gente foi discutir, meu Deus, o que é? O paciente está com FO2 de 100%, uma PIP de 10, já está gerando drive pressure alta. E aí, quando a gente viu, era só a sedação. O paciente não estava bem sedado, estava com a droga um pouco menos, uma dose baixa, né, de uma droga. E aí o médico optou por sedar o paciente, né, trocar a droga, aumentar a sedação, fazer uma curarização mais branda e tentar otimizar a oxigenação, né? A escolha foi colhida a nova gás, né? O paciente melhorou, né? E aí o paciente não deu uma hipoxemia, né, refratária, e a gente considerou fazer a PIP, ou fazer a mini-titulação da PIP, né? E aí, se não melhorasse com a mini-titulação da PIP, né, que já é uma medida, né, uma das medidas, né, da pronação, tentasse a pronação precoce desse paciente, né? Mas, graças a Deus, o paciente melhorou, né, com a mini-titulação, com esses ajustes, e não precisou ser pronado, né? Eu acho que é uma questão que você tem que avaliar como um todo, né? Acho que a gente olha muito para a ventilação e oxigenação dos pacientes, mas a gente tem que olhar outros quesitos, né? Ah, será que é a droga do paciente, né? Será que o paciente está bem sedado, né? Se esse paciente está bem confortável no ventilador? E isso pode estar gerando essa hipoxemia nesse paciente, né? E a gente não sabe o que é. Então, tem que se pesquisar, né? Exato, João. Inclusive, eu gosto muito dessa ideia de trabalhar com a equipe multiprofissional, porque, assim, muitas vezes o médico ele tem tantas opções de medicamentos para realizar a hipnose, a sedação desse Sim, paciente, né? E aí acaba que é complicado para ele também. Então, assim, existem estudos que falam que determinados sedativos eles precipitam mais assincronias. Então, a gente sim. conhecer e ser capaz de discutir isso, não é que a gente vai dizer aqui qual a dose ou qual vai iniciar, mas entender o que é que pode estar associado e tentar, junto a ele, elencando o que é que pode ser melhorado, atingir a melhor analgesia para esse paciente, porque a gente sabe que se esse paciente não tem uma analgesia, você vai ter a sincronia que tem se mostrado com aumento da taxa de mortalidade, aumento da taxa de mortalidade, aumento da taxa para liberação da ventilação mecânica, Sim, sim. e para além disso, você, com um paciente entrando na ventilação mecânica, você não é capaz de oferecer uma monitorização fidedigna. Você vai estar fazendo uma monitorização pífia desse doente. Então, assim, minimamente, para você fazer uma avaliação de mecânica respiratória, você tem que garantir que esse paciente ele não está cheio de secreção e que ele está bem acoplado à ventilação mecânica. Se ele estiver interagindo de forma assincrônica com a ventilação, você não vai ter resultados que vão expressar o que realmente está acontecendo com essas unidades pulmonares, né, com as vias aéreas, com os alvéolos. Então é muito importante a gente ter ciência disso. Sim, sim. E quando a gente está falando, né, do ajuste de PIP, é muito importante a gente juntar tudo como se fosse um bolo e construir uma coisa bem legal, né, como se fosse assim, um bolo de 3 andares. Sim, Pegar os dados da relação PF, ver com o exame de imagem, ele tem consolidação. A gente sabe que consolidação responde bem ao incremento de PIP. Ele não tem consolidação, ele tem só o vidro fosco, então possivelmente ele vai ter mais uma resposta à prona. Então a gente tem que sim, avaliar a recrutabilidade. A gente sabe hoje que existem várias formas de avaliar a recrutabilidade, existem formas um pouco menos acessíveis, que é utilização de cálculos mais aguçados de mecânica respiratória, com avaliação do volume pulmonar expirado, de avaliação de complacência mais rebuscado, com a relação de razão de recrutamento, mas que ele não está disponível em todos os ventiladores e infelizmente a gente não consegue fazer. Então que a isso é gente trace mão do que a gente tem exame de imagem, a gente tem a radiografia, então que a gente, através disso, a gente possa elencar a melhor terapia para esse doente. Então, se você chega, né, eu digo que é um divisor de água, você chega na pico de 10, esse paciente está piorando, então você vai recorrer para fatores
extra gasométricos e extramecânicos, que você vai avaliar exames de imagem. Então, se o exame de imagem está te mostrando consolidação, ele vai responder bem a incremento de PIP. É um paciente com fenótipo 1 ou fenótipo 2. Isso vai te ajudar muito. Fenótipo 1, prone, é uma alteração de ventilação e perfusão. Os vasos que estão mais vasoplégicos, que eles estão perfundindo melhor os alvéolos, eles estão provavelmente perfundindo alvéolos que não estão sendo tão bem ventilados. Então, assim, é a prona que vai ser melhor indicada. Agora, se a gente, mesmo assim, tem zonas de colapso, aí a gente já tem que partir para estratégias como mini recrutamento, que como o Marcelo Matos já tem descrito, né? A gente pode fazer através de recrutamentos com pressões alveolares não tão altas, com PIP não tão altas. A gente sabe que tem sido bem deletério aumento de PIP para valores como a gente tem consolidado anteriormente, né? PIP de 35, de 45. O estudo ART, ele tem mostrado que a mortalidade ele tem sido muito aumentada com esse tipo de recrutamento máximo. Então, a gente tem que utilizar dessa estratégia que a gente possa realmente abrir esse pulmão, homogeneizar a aeração pulmonar e, daí, a partir daí, garantir uma melhor PIB para esse doente, que ele possa realmente fazer com que a distribuição das zonas pulmonares ela seja mais equilibrada, evitar os square razors, né, que as zonas que estão hiperdistendidas contra as zonas que estão colabadas. Então, eu acho que é por aí que a gente tem que ir avaliando, João. E aí eu acho que você pode me dizer em relação à sua experiência de telemonitoramento, eu acho que você tem uma boa experiência com isso e dizer como é que estão nas outras unidades, assim, como é que estão fazendo. Pronto. O que a gente recebe lá, principalmente na telemedicina, né, são demandas de cálculo de mecânica respiratória, né? Às vezes esses pacientes são admitidos na emergência, né, ou vêm da UPA, né, e precisam ser transferidos, porque eles não podem ficar muito tempo na UPA, né? É só para estabilização e tem que ser transferidos para a unidade COVID, geralmente a UTI, né? E aí esses são colocados parâmetros ventilatórios gerais. Muitas das vezes não se calcula a mecânica, até porque pela medida da urgência não se tem como calcular essa mecânica, ou os ventiladores das unidades de pronto atendimento não tem curvas para a gente calcular, não tem o recurso correto para a gente calcular essa mecânica. Então, quando esse paciente é transferido, ou nos ligam nos hospitais referentes, né, tipo hospital, já nos ligam muito do Hospital do Cariri, do Hospital do Sobral, do Hospital Batista, de Covid, alguns outros hospitais de outros hospitais públicos, né? E aí a demanda é mais ventilatória e cálculo da mecânica, né? Às vezes paciente, como eu falei, né? Chega paciente assim no limite, né? Com a PIP de 10, FO2 de 100% e com hipoxemia ainda severa. Às vezes é a sedação, né? Que a gente ajusta com esses pacientes. Às vezes é a curarização, agora, às vezes um ajuste fino ali na sedação, na otimização da parte do bloqueio muscular, ajuda nesse paciente, né? O que a gente está vivenciando é que estão tentando primeiro otimizar todos os sistemas antes de pronar esses pacientes, né? Porque a gente sabe que nem todas as unidades hospitalares têm um time preparado para pronar esses pacientes. Aí fica o risco-benefício, né? Vamos utilizar primeiro? Se não melhorar, vamos pronar esses pacientes, né? Esse paciente é tipo L ou tipo H, né? E aí a demanda, quando a gente vai fazer essa mini instalação da PIP, né? Recrutar esses alvéolos, né? A gente tem a experiência de fazer a menor PIP, né? Para melhor driving pressure. Então, aqueles ventiladores que a gente consegue fazer essa monitorização, né? Na pressão de platô, né? A gente consegue fazer essa manipulação. Geralmente a gente começa de 20, né? Ou de 18 e vai decrescendo de 2 em 2 até chegar a 8 e passa geralmente 30 segundos em cada PIP e em cada PIP a gente vai calculando a drive pressure, né? E aí a gente vai descalonando. Quando a gente chega numa menor PIP para melhor drive pressure, né? A partir de lá de 18 até 8,
e a gente encontrou a menor PIP para melhor driving pressure, né? Menor, geralmente menor que 15 ou até 15. Então, essa é a PIP ideal do paciente, né? Então, com essa PIP, o paciente vai melhorar a oxigenação, vai melhorar a complacência estática do pulmão, né? E aí a gente vai conseguir homogeneizar, tá? E a gente vai avaliar e monitorar, né? A gente deixa geralmente para o próximo plantonista que vai chegar lá na telemedicina, né? Para ficar monitorando esses casos, né? Ah, vamos saber no próximo plantão se o paciente melhorou. E geralmente esse paciente tem dado uma melhorada significativa na oxigenação, que às vezes não precisa nem pronar, né? Se esse paciente for refratário a essa mini-titulação da PIP, vamos pronar, né? E aí se pode fazer uma mini-titulação novamente dessa PIP com o paciente pronado, né? E aí são medidas que a gente vai tentando otimizar cada vez mais, né? Para esses pacientes dentro da realidade de cada profissional, né? Eu acho que está dando para dar uma ajudada bastante nesses profissionais, né? Muitas das vezes eles ficam sem saber o que fazer, né? Quando é por causa que, às vezes, o recurso é escasso, né? A gente não tem um ventilador correto para calcular, mas, dentro do possível, a gente tenta ajudar, né? E a gente está vendo bons resultados, né? E, aliado às evidências, né? A gente está conseguindo trazer um terapêutico adequado para esses pacientes, tá? Passando para, acho que a gente deu para dar uma boa discutida nessa parte de pronação no mini recrutamento alveolar, né? Vamos passar para a gente terminar a última parte da live, né? Sobre desmame e da ventilação mecânica invasiva. Quais são as novas evidências, né, que surgiram e a experiência dos profissionais que estão lidando na linha de frente para tentar tirar esse paciente da ventilação mecânica o mais rápido possível, né? E aí a gente finaliza com as perguntas, né, se tiver, e a gente, vou deixar salva essa live, as outras não consegui salvar porque realmente deu uma caída na internet, mas depois a gente pode combinar outra, né, falando só sobre desmame ou sobre exames de imagem ou titulação de PIB, que são assuntos inextensivos, inacabados, que a gente pode passar o dia todo discutindo. Como o tempo da live é curto, né, a gente tem que ser bem objetivo, né? Então, vou passar a palavra para o Pedro para falar um pouco sobre o desmame, né, a experiência dele, né, como está sendo o Leonardo da Vinci, e a gente vai conversando um pouco sobre isso. Então, é exatamente isso. A gente já inicia a ventilação desse doente pensando a data e a hora que a gente vai tirar, Isso, se ela vai ser o mais cedo possível. A gente sabe que, infelizmente, é uma doença que cursa geralmente com um período prolongado em ventilação mecânica. Alguns doentes têm ficado 14 dias, 18 dias, 20 dias. E a gente tem que tentar ter uma precisão cirúrgica no desmame desse paciente. E aí é importante salientar que a gente começa a pensar nesse desmame quando a gente faz a alteração do modo VCV para o modo PCV, quando a gente consegue deixar esse paciente com um fluxo mais livre, com uma variação de volume, ele já apresenta uma relação de melhora da PaO2-FO2, ou seja, que ele não vai ter um drive tão exacerbado. Então a gente vai ter que avaliar também inúmeras coisas, assim como eu já avaliava previamente, né? Exame de imagem, gasometria, relação PaO2-FO2, mas nesse momento a gente vai ter que utilizar avaliações específicas do desmame, como a pressão de oclusão de 100 milissegundos, que deve estar entre 1,5 e 3,5. A gente pode avaliar também a fração de encurtamento do diafragma, né? Então, através do ultrassom, a gente consegue ver quanto que esse diafragma contrai. Se ele estiver contraindo menos que 15%, né, que é uma porcentagem de DTS, que a gente faz um cálculo da espessura desse diafragma na IN, menos na EIS, dividido pela EIS, a gente tem essa fração de espessamento. Então, se ela está abaixo de 15%, a gente está dando uma sobreassistência a esse doente. Se ela está acima de 30%, esse paciente está contraindo demais esse diafragma e não é tão interessante a gente pensar nisso, porque ele pode causar uma nova inflamação, né, através da PCILI, e aí a gente fazer um desmame bem
compassado com esse doente. E é importante salientar que esse doente ele tem que ter uma atenção especial no desmame porque ele ele deteriora e melhora muito rápido. Então, assim, para você fazer desmames de PIP, de FO2, você tem que esperar um tempo. Então, por exemplo, entre PIP e FO2, o que desmamar primeiro? Desmame é FO2, porque você volta. A PIP tem um prejuízo muito grande se você reduzir no momento inadequado. Então, priorize por reduzir primeiro a FO2. E aí, se você tem uma estabilidade na gasometria para além de 8 horas, é importante que você tente fazer o desmame da PIP, né? Avaliando a mecânica e tudo, se possível, conversar com o médico de plantão se ele pode fazer um bloqueador neuromuscular em bolos, ou existem técnicas também que ainda muita gente desconhece, que são chamadas de overriding, que é quando você promove uma hipocapnia nesse doente, você aumenta demais a frequência respiratória para fazer com que ele lave o CO2 e se entregue à ventilação, e nesse momento você calcula a mecânica e depois você baixa de novo. Faz isso bem rápido, você consegue calcular a mecânica, certo? E aí você vai dessa forma fazendo com que esses parâmetros sejam ajustados. Então, primeiro você deve passar para PCV para permitir uma interação melhor desse doente, depois fazer ajustes de PIP, diminuindo TFO2 primeiro, depois a PIP, né? Perseguindo aí uma estabilidade na gasometria ou uma melhora após 8 horas. E depois você deve, quando esse paciente tiver preferencialmente uma relação PaO2-FO2 acima de 200, pensar e tentar o quanto antes, né, sempre pensando com o drive não exacerbado, de colocar esse paciente em um modo espontâneo de ventilação, em um PSV, né, ali correspondente com o valor de pressão controlada, e tentando uma interação, né, evitando com que esse paciente ele precipite em assincronias, ventilação, paciente, e aí, dessa forma, a gente ir tentando com que esse paciente seja desmamado da ventilação. E aí, quando a gente chegar em parâmetros mais baixos, né, o que todo mundo conhece como parâmetros mínimos, a gente tentar um teste de respiração com parâmetros bem baixos, como se fosse um substituto ao TRE, mas bem criterioso. Então, assim, se você utilizava na sua prática uma PS de 8, de 5, tente baixar um pouco mais essa PS. Alguns centros estão indicando Zerapip, Zeraps, e aí vai muito de cada experiência, certo? Os estudos eles ainda não fecharam, não é consenso, mas tente buscar algo que você faça uma avaliação criteriosa, mas que você esteja confortável para interpretar essa avaliação. Não adianta você fazer algo que foge da sua realidade. Então, assim, seja criterioso, certo? Porque se esse paciente ele tem uma falência, né, após a extubação, ele foi entubado, existe o risco de aerossóis, existe o risco de mortalidade, então a gente não quer isso, a gente quer uma extubação com sucesso. E aí é dessa forma que a gente está conduzindo o desmame da ventilação nas unidades que eu trabalho, João. E qual a sua experiência aí com a telemedicina, como você tem orientado? Assim, na telemedicina ainda não chegou nenhum paciente em desmame, né, da ventilação mecânica, a gente só pega pacientes realmente agudos, graves, né? Mas aí a gente já traça objetivos, né, e uma estratégia ventilatória para permitir que esse paciente evolua quanto mais rápido para sair da ventilação mecânica, né? Porque a gente sabe que quanto mais tempo ele passa na ventilação mecânica, mais ele vai ter prejuízos pulmonares sistêmicos, né? Vai ter a disfunção diafragmática a disfunção diafragmática induzida pelo ventilador, né? Que já em 24 horas o paciente já pode desenvolver, né, em ventilação mecânica, né? A perda da funcionalidade, perda da massa muscular, perda da força muscular, aumenta a síndrome da pós-terapia intensiva, né? A fraqueza adquirida na UTI, ou seja, é uma cascata que quanto mais o paciente passa na ventilação mecânica, pior, né, o quadro dele, né? E aí a gente tem orientado que se esse paciente tem condições, né, clínicas e ventilatórias de passar para o modo PCV, né, tá, geralmente a maioria começa no modo a volume, se tem condições de passar para o modo PCV, faça isso, né, quanto antes.
Se o paciente apresenta estabilidade clínica, hemodinâmica, respiratória, está seguro, né? A gente vamos passar, olhar importante olhar os exames também, o balanço hídrico, né, do paciente, que a gente sabe que o balanço hídrico positivo nesses pacientes é critério de mortalidade, de piora, né? Então tem que estar com o balanço hídrico zerado, negativo nas últimas 24 horas, né? Eletrólitos normais, equilíbrio ácido básico, né? Hemograma dentro da normalidade, pode até ter distúrbios de coagulação, né? Mas com tromboprofilaxia, né? E aí, olhar também a carga viral desse paciente, né? Ele se monitora muito o dedímero, né? Que a gente está vendo que nós estamos monitorando muito o dedímero desses pacientes. E exames para Ferritina. monitorar a ferritina também, para monitorar a carga viral. Quando essa carga viral já está baixando ali por volta de 14 a 20 dias, é o que a gente vê na literatura, né? Se pensa no desmame da ventilação mecânica, né? Para fazer um teste de respiração espontânea, né? Lembrando que esses pacientes, a gente indica que ele faça o teste em PSV, não mais em tubo T, tá? Apesar da literatura não evidenciar que um é melhor que o outro, mas pacientes com COVID, você botando tubo T em macro, ele vai gerar aerolização, né? Então, se coloca em PSV, parâmetros mínimos, né? Como o Pedro falou, né? Pressão de suporte de 5 a 7. Tem gente que faz só o CPAP puro durante 30 minutos, né? E geralmente um TRE de 30 minutos a 1 hora, se o paciente passar, não ficar desconfortável, ficar tudo bem, né? Você pode pensar em uma extubação, tá? Mas não se estuba de prontidão, se espera um tempo desse paciente, né? Otimiza a oxigenação, e aí vamos pensar em extubação. Aí tem outros critérios que a gente avalia para tentar tirar o tubo desse paciente, né? Se tem proteção de via aérea, né? Se apresenta tosse eficaz, né? Se consegue já mobilizar as secreções, e aí a gente vai tentar extubar esse paciente, né? Que também a gente não tem nada de evidência falando qual a melhor tipo de extubação, né? Tem gente que a gente está orientando, né? As pessoas, os profissionais que perguntam como extubar esse paciente, né? A gente está orientando fazer o mais seguro possível, que gere menos aerosol e que a equipe esteja totalmente paramentada, né? Máscara N95, avental impermeável, face shield, óculos de proteção, e tentar extubar esse paciente, às vezes coloca um saco, né, na cabeça do paciente, né, e tenta tirar o tubo com o circuito todo, ou tira só o tubo, né, e aí coloca um suporte de oxigênio com cateter nasal, né, de até 6 litros por minuto, e aí monitora esse paciente por 48 horas, né. Se esse paciente, 48 horas, desenvolver insuficiência respiratória, né, felizmente ele tem que voltar para ser entubado de novo, né, porque a gente não pode dar VNI para esse paciente, né, lembrando que nos pacientes convencionais, quando a gente faz a retirada da intubação, né, a gente coloca VNI, né, profilático, e aí nesse paciente a gente não pode usar porque não é a realidade nossa de ter um quarto equipado, né, com isolamento respiratório e pressão negativa, não é a realidade. Graças a Deus, ele saiu hoje pela Escola de Saúde Pública, foi publicado em parceria com a UFC, a Unifor e outras entidades, desenvolveram tipo um helmet, né, para esse paciente, que a gente viu muito na Itália, que é chamado até esqueci até o nome, mas é tipo um helmet, um capacete, que evita que esses pacientes sejam entubados, né, e a gente pode até usar nesses pacientes que são entubados, né, a gente pode usar, né, dar uma oxigenoterapia melhor para esse paciente e evitar que eles voltem para a intubação, né. Eu acho que é uma medida promissora que logo, logo vai estar disponível para os hospitais, né. Se Deus quiser, a gente vai ter bons resultados. E é isso, né. Como o Pedro falou, colocou o paciente em ventilação mecânica, competência do fisioterapeuta, né, não só do fisioterapeuta, mas de toda a equipe, mas o fisioterapeuta que fica mais perto dessa parte ventilatória, pensar em estratégias para desmamar esses pacientes, né? A gente sabe que quanto mais tempo, mais lesão, mais agravamento, maior a mortalidade. Ok? João, só para complementar, eu queria discutir uma coisa aqui importante, é que o medo ele é muito importante para a gente porque ele nos alerta. O medo é um instinto fisiológico. Sim, E aí sim. a gente tem que ter cuidado mesmo com os EPIs e tudo, mas a gente não pode deixar o medo nos fragilizar. Então, por exemplo, antigamente a gente fazia PI, PE, né, em todo paciente, desconectava e tudo. Aí as pessoas podem estar se perguntando, a gente não vai mais fazer? Existem ventiladores que fazem esses cálculos. Ventila... Caiu aqui.
alguém me ligando. Voltou. Você pode utilizar esse ventilador como um grande aliado seu. Você pode zerar PS, e deixar esse ventilador com fluxo, né, basal, e aí fazer um índice de Tobin. Deixa 2 minutos lá, ele respirando, você vai ver o volume minuto, né? E aí, a partir disso, você divide pela frequência, tem seu volume corrente e calcula o índice de Tobin. Então, assim, a gente tem que saber trabalhar nas adversidades, assim. Então, por mais que a gente tenha sempre aprendido a fazer esses cálculos de uma forma, a gente tem que também saber ter um pouco de arte no meio disso tudo. Eu acho que, assim, a gente está aprendendo muito no dia a dia, a gente está diferenciando bastante quem tem um grande acúmulo, né, de leitura, de conhecimento, de vivência, de quem não tem. E acho que a gente pode compartilhar o nosso saber e também tentar, com muita segurança, é claro, fazer com que as coisas elas possam ser feitas de uma outra ótica, numa ótica mais segura, né, dentro desse perfil de paciente, com redução de risco de aerosolização, mas também que a gente possa traçar nossa avaliação, que é tão significante, né, e já bem demonstrado na literatura, que é um importante preditor como o índice de Tobin. Com certeza. É aquela coisa, né? Que muitas pessoas falam, né? Não é a gambiarra, né? São maneiras inteligentes de se adaptar ao com que você tem no serviço, né? Que a gente não sabe, a gente sabe, né? Que a gente trabalha no hospital público, né? Tipo, a residência em hospitais públicos. Por mais que sejam referência, né? A gente não tem recursos sempre adequados para tratar esse paciente, mas com a nossa expertise, né, o que a gente vai estudando, com as evidências, a gente consegue fazer um tratamento eficaz para esses pacientes, né? E aí a gente está tendo sucesso, né? Que graças a Deus estão saindo novos recursos para nos ajudar, né? Então estamos tendo ventiladores melhores, né? E aí eu acho que é isso, né? O fisioterapeuta tem que se adequar à realidade dos hospitais, né? E com seu conhecimento trazer o melhor para o paciente, né? Principalmente o fisioterapeuta que trabalha na UTI, né? E também os fisioterapeutas que trabalham nas enfermarias, né? Eu acho que é a hora de você traçar um planejamento terapêutico para o paciente, né? Eficaz, que o paciente, que você consiga fazer exercícios eficazes para ele, né? Com evidência, né? Que a gente sabe que o efeito do exercício ele é cumulativo, né? Você faz de manhã, você faz de tarde, você vai acumulando esses efeitos, né? Então, eu acho que é bastante eficaz. Tem uma caída aí, Pedro. Pronto, voltou. Então, você planeje sua terapia, né? Esteja bem atualizado com as evidências e que não tenha medo de trabalhar nas unidades, porque se você está bem paramentado, né, e está bem consciente do que você está fazendo, eu acho que você vai trazer mais benefícios para o paciente. Ok? Então, está cortando um pouco a tua conexão, mas voltou agora. Está me escutando? Tô sim. Está me escutando? Sim, sim. Está me Acho que escutando? caiu um pouco aqui minha Pronto. conexão. Pronto, voltou. Então é isso, né? Como a gente, encerrando, né? Acho que é pouco tempo a gente falar do mundo que a gente tem de evidências por desmame, né? Para que a gente tem no mundo da fisioterapia intensiva, né? E eu acho que deu para a gente explorar um pouco do como é que está sendo a experiência do residente de terapia intensiva, né? E nesse tempo de pandemia, né? Acho que depois a gente poderia combinar outra live para falar um pouco mais para frente sobre como é que está especificamente do desmame desses pacientes, né? Ou outros assuntos que o pessoal tem bastante dúvida, né? Ou E até aí a nós mesma reabilitação desses doentes, né? Vamos sonhar reabilitação, alto. sim, sim. Também é um mundo, né? De coisas a gente pode combinar para falar um pouco depois, né? É uma maneira de ajudar os profissionais que estão na linha de frente, né? Que a gente também não é expert no assunto, né? Mas a gente tem um pouco de estudo e o que a gente souber a gente vai tentar passar aqui para vocês, né? Eu queria agradecer ao Pedro por ter disponibilizado o tempo dele para ficar
nessa live aqui. A gente sabe que 12 horas de plantão, né, não é fácil, né? Você chegar em casa cansado, né? E estudar mais, né? A gente sabe que quando a gente chega em casa, a gente sempre tem que estudar mais todos os dias. E aí, eu queria agradecer por ele ter disponibilizado o tempo, né? Ter enriquecido a nossa discussão aqui, né? Mesmo tendo esse probleminha de conexão, né? Mas acho que deu para as pessoas que ficaram, deu para dar uma esclarecida, né? Agradeço o pessoal também que ficou aqui na live esse tempo todo, né? Espero que tenha ajudado. Vou deixar salva essa parte da live. E aí, depois, mais para frente, a gente combina outras discussões, né? Quando a gente tiver mais relatos clínicos para trazer para vocês aqui e ajudar cada vez mais. Eu que agradeço, João. Pois pronto, vou encerrar aqui, que o Instagram já vai derrubar aqui. Então, agradeço demais, pessoal. Vou deixar salva, quem quiser olhar depois, vai ficar salvo por 24 horas. E mais para frente a gente combina outras lives. Obrigado, Pedro, e boa sorte aí nos plantões. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.